E no discurso mais duro da tarde, o pastor Silas Malafaia criticou a fala antissemita de Lula. Eu quero deixar aqui o meu repúdio ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro. A fala dele não representa o povo brasileiro. O único presidente de um país democrático que recebeu elogio de terroristas assassinos do Hamas. Malafaia também falou sobre o 8 de janeiro e Clesão. Quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta: cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela baderna. Golpe contra um mandatário tem arma, tem bomba, tem planejamento mau. Uma mulher com a Bíblia e o crucifixo, católica, que entrou no Senado e sentou na mesa do presidente do Senado, golpista, 17 anos de cadeia. O Clesão, membro da minha igreja, trabalhador, foi ver a baderna, foi preso, doente. O procurador pediu a liberação dele. Alexandre de Moraes não deu. Ele morreu. O sangue de Clésio está na mão de Alexandre de Moraes e ele vai dar conta a Deus. Piotr, um dia depois da fala de Malafaia, vários sites, vários veículos já estão noticiando que a PF avalia incluir, inclusive, Malafaia na investigação sobre o 8 de janeiro, né? Então, e vai ter motivos claros, investigação clara, argumento sustentável, porque o que a polícia tem feito recentemente é incluir todo mundo em inquéritos sigilosos, que ninguém depois consegue entender o que está lá dentro, ninguém consegue saber, nem o próprio advogado. Eu vou dizer uma coisa bem rápida aqui, não existe sigilo para parte, tá? O sigilo pode ser para a imprensa, pode ser para qualquer outra pessoa, mas para as partes envolvidas não pode ter sigilo. Mas vamos lá. Esses são os problemas da justiça brasileira recentemente. Eu vou pegar num ponto que é o que fica muito claro. No ambiente democrático, a transparência é inegociável. Toda vez que se afasta da transparência, qualquer coisa que se afaste da transparência gera um problema. Porque no ambiente democrático as pessoas vão questionar por que essa informação não está aqui? Por que eu não tenho acesso a determinada informação? Ontem, quando a gente vê exatamente nessa questão, por exemplo, dos vídeos do 8 de janeiro, os vídeos que estavam no Ministério da Justiça, a forma como a CPMI lidou com o caso que foi completamente sabotada porque foi enxertado de governistas que foram lá apenas para fazer diversionismo e não investigação séria num instrumento que é do Congresso Nacional, é um instrumento válido, extremamente importante para fazer investigação. Tudo isso ficou muito às claras das pessoas que não, obviamente, foi ofertada a elas transparência. Quando não se tem transparência, você sempre vai gerar a dúvida posterior. Então nós temos hoje, e eu não vou nem falar da eleição de 2022, mas vou falar especificamente do 8 de janeiro,
A investigação não foi feita como deveria, não como os brasileiros que estão acostumados desde a redemocratização com transparência, porque esse processo só foi melhorando ao longo do tempo. Quando elas sabem que essa transparência não ocorreu e elas não sabem exatamente o que ocorreu, porque os órgãos que deveriam fazer uma investigação transparente, isenta, competente e diligente não o fizeram, muito pelo contrário, há hoje, na verdade, quase o clima de perseguição a um determinado grupo. É o caso, por exemplo, do general G. Dias, o general Gonçalves Dias, que aparece nas imagens e nada acontece com ele e você deixa preso um coronel da PM lá do Distrito Federal que estava de férias no dia, que estava ausente no dia. Esse tipo de coisa é que essas milhares de pessoas, centenas e centenas de milhares de pessoas e tantas outras, porque ontem as pessoas perderam o medo. Mas é muito claro afirmar que todo mundo ali conhecia alguém que não foi, que poderia ter ido, mas não foi porque estava com algum receio. A próxima manifestação tende a ser maior justamente por causa disso. E, de novo, eu vou retomar aqui um trecho do que o Augusto disse. As pessoas foram lá porque elas estão defendendo valores constitucionais, valores brasileiros. Elas estão dizendo, estão propondo, não é o contra, é o a favor do Brasil. E isso deixa muito claro, porque quando a gente vê essas manifestações todas, e muita gente apostou que não aconteceria, muita gente apostou que o ex-presidente Bolsonaro não teria competência de atrair tanta gente, brigando com as evidências das redes sociais, mas enfim, as pessoas podem acreditar no que elas quiserem. Só que isso aconteceu. Ignorar esse fato é a pior coisa que alguém pode fazer, porque você vai brigar o quê? Com o fato? Vai brigar com as imagens públicas, transparentes, acessíveis, que aconteceram à luz do dia num domingo, não foi num ponto facultativo, hein? Foi num domingo. Manifestação da direita acontece aos domingos. De forma ordeira, pacífica, conversando com as autoridades antes para evitar qualquer eventual transtorno, porque obviamente você vai interromper o tráfego na principal artéria do país, embora a Paulista aos domingos já tenha ali o hábito de ficar para recreação fechada, mas é ainda assim organizado. Então, quer dizer, quando começa a faltar transparência, as pessoas começam a perceber. E não adianta usar o poder contra as pessoas. Vai brigar o quê? Com 201 milhões, 203, 4, 5 milhões de pessoas? Vai ignorar essas pessoas, os olhos dessas pessoas e o que elas veem e o que obviamente vai produzir dentro delas? Não funciona. Não funciona para o Supremo, não funciona para o Congresso, não funciona para o governo executivo, não funciona para ninguém. Uma sociedade transparente, e nós acostumamos a isso. Este é um valor nacional. Ninguém vai aceitar menos do que realmente foi. E com tudo feito diante da justiça. A justiça brasileira é acusada de ser lenta, de que tem sempre um pormenor. Dessa vez está sendo ágil, sem levar em conta justamente todo o direito da defesa. E é isso, contra isso que as pessoas estão reclamando. Ana Paula, nossa live aqui está repleta de elogios, palavras de apoio ao discurso de Malafaia. Olha que já passamos de 122 mil telas. Se fosse a USP, eu ia dizer que nós não passamos de 50, mas ó, já estamos aqui 122 mil. É isso, Joyce, é isso, exatamente isso. Mas, bom, se a USP não falar mal de alguma maneira, é porque alguma coisa não está sendo feita da maneira correta. Joyce, o discurso do Malafaia foi muito eloquente, e claro que tudo girou em torno, né? Todo o dia de ontem girou em torno do que nós temos falado aqui desde o começo do programa, do devido processo legal, nossas leis que não são respeitadas mais, da perseguição política covarde, simplesmente porque o inimigo está com medo do outro lado. Como Augusto muito bem disse, se fez uma manifestação, ora, jogo limpo, convoque uma manifestação e chame a mesma quantidade de pessoas, ou até mais, né? Nós sabemos muito bem que isso não vai acontecer, porque o Lula não consegue colocar 1.000 pessoas numa live. 7 de setembro do ano passado, primeiro 7 de setembro no Lula 3.0, com a Janja, foi um 7 de setembro fantasmagórico, onde o casal acenava para absolutamente ninguém. Mas dentro desse contexto todo do dia de ontem, né, muitas vertentes foram trazidas e pontos importantes. No discurso do Malafaia,
um ponto muito importante que foi falado no mundo inteiro e que foi outro ponto de uma vergonha histórica para nós brasileiros foi em relação ao que o Lula disse sobre Israel. E aí muitas bandeiras de Israel, né? Inclusive cartazes com a palavra sorry, né? I'm sorry, desculpe Israel, com um coração no meio, como esse cartaz aí, por exemplo, muitos cartazes desse sentido, para o brasileiro mostrar para o mundo que este representante, hoje, atualmente, né, o presidente do Brasil, não fala por nós brasileiros de bem, nós não somos antissemitas. E aí, Joyce, o que se tornou notícia aqui também nos Estados Unidos foi que celebridades israelenses estavam acompanhando a manifestação e o ator Lior Haas, que é um ator daquela série espetacular Falda, ele tweetou, né, ele colocou no Instagram dele uma foto da manifestação e disse We love Brazil, nós amamos Brasil e diga não ao antissemitismo. O ator é mundialmente, né, conhecido pela série Falda, como eu disse, e a publicação dele acabou levando outras celebridades israelenses a comentarem também sobre o Brasil. O lutador de MMA, o Eli Barzilai, também publicou vídeos sobre a manifestação de ontem, ou seja, foi uma manifestação a favor da nossa nação, uma manifestação que, como eu disse na abertura do nosso programa, o brasileiro colocou uma armadura contra o medo e disse: não, agora chega, nós precisamos proteger o nosso país. Mas também, Joyce, foi além das nossas fronteiras e, de alguma maneira, nos reaproximou de Israel e mostramos ao mundo que nós não apoiamos o discurso bárbaro, vil, covarde e antissemita deste atual presidente do Brasil, que anda de mãos dadas com o grupo terrorista Hamas.